Olá, galera! Tudo bem com você? Espero que sim! Estamos aqui de volta no canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça, depois de um breve descanso. Continuaremos então nosso estudo sobre os planos de estudos tutorados, dessa vez o volume 3, começando aí o segundo semestre de 2021. E o tema é propriedade dos elementos químicos. Você sabe quais são as propriedades dos elementos químicos? Vem comigo, vamos descobrir! Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu no canal e também ativou o sininho. Se você ainda não ativou o sininho, é importante que você faça isso, porque assim você receberá aviso dos novos conteúdos quando disponibilizados no canal. E não se esqueça de curtir, porque assim você terá esse vídeo salvo aí na sua biblioteca. Então, precisou? Vai baixar o vídeo fácil, fácil. No PET anterior, nós tivemos o estudo da tabela periódica. Você viu que os elementos químicos eles são organizados em ordem crescente de número atômico. Assim, os elementos similares, ou seja, aqueles que estão no mesmo grupo, eles apresentam propriedades semelhantes e estão situados na mesma família. Essas propriedades elas se repetem em intervalos regulares após cada período da tabela periódica e são denominadas propriedades periódicas. Dentre as principais, nós temos o raio atômico e o raio iônico, a energia de ionização, a eletroafinidade, a eletropositividade, também conhecida como caráter metálico, a eletroafinidade ou afinidade eletrônica, dentre outras. Essas são as principais e as que foram abordadas na semana 1 aí do PET 3. Passamos então à resolução das atividades aí da semana 1 do PET 3. Se você tem alguma dúvida, deixe registrado aí nos comentários que irei ajudar. Também deixarei os cards do vídeo referente a esse tema para você assistir aí na descrição do vídeo. Atividade 1. Consulte a tabela periódica a seguir e resolva as questões 1 e 2. Questão 1. O metal alcalino, que é o do grupo 1, de maior raio atômico é... Então, nós temos aqui o lítio, sódio, berílio, rádio e o frâncio. Os elementos do grupo 1, que são os metais alcalinos, são esses aqui da tabela periódica. Nós sabemos que o raio atômico, ele aumenta com o aumento do número de níveis. Então, o hidrogênio está no primeiro nível, o lítio no segundo, o sódio terceiro, potássio quarto, rubídio quinto, césio sexto, frâncio sétimo. Então, à medida que vai aumentando o número de níveis, aumenta o raio atômico. Então, o elemento que vai ter maior raio atômico é o frâncio. Então, temos aqui a letra E como resposta. Atividade 2. A ordem crescente de energia de ionização dos elementos sódio, potássio e cloro são... Então, nós temos aqui na tabela periódica a localização de onde estão esses elementos. Veja que o sódio e o cloro estão no mesmo período da tabela. E o sódio e o potássio estão no mesmo grupo ou família. Nós sabemos que a energia de ionização na tabela periódica ela aumenta à medida que o raio atômico diminui. Então, nós vimos no slide anterior que o raio aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, a energia de ionização ela é o contrário do raio, ou seja, quanto maior o tamanho do átomo, ou seja, maior o raio, menor será a primeira energia de ionização. Se nós temos que colocar esses átomos em ordem crescente, então, o que terá a menor energia de ionização será o que tem maior raio. Então, veja que nós temos aqui a energia de ionização, o contrário do raio. Então, o elemento que vai apresentar a menor energia de ionização é o potássio,
uma vez que ele vai ter o maior raio. Depois nós temos seguido do sódio e posteriormente do cloro. Por quê? Para os elementos que estão no mesmo período, o raio ele aumenta da direita para a esquerda. Como a energia de ionização é o contrário do raio, então ele aumenta à medida que o raio diminui. Então, nós temos aqui o cloro como a maior energia de ionização. Atividade 3. A tabela a seguir mostra a primeira, segunda e terceira energia de ionização do carbono e do berílio em eletrovolts. Sobre isso, responda. É dado aqui a energia de ionização para os átomos de carbono e berílio, nós temos aqui a primeira energia de ionização, que é aquela que é referente à retirada de um elétron. Depois nós temos a retirada de 2 elétrons, então a energia de ionização para retirar desses 2 elétrons seguidos. E por último, se retirar o terceiro elétron. Então veja que nós temos aqui as energias de ionização gastas para se retirar a primeira, segunda e terceiro elétron. Então veja que qual dos elementos necessita mais energia quando se retira os 2 elétrons mais externos. Então, nós já estamos falando da segunda energia de ionização. Então, veja pela tabela que o átomo de carbono é o elemento que apresenta a segunda energia de ionização maior para se retirar o segundo elétron. Então, veja por que isso acontece. Quando se retira aqui do berílio, nós estamos retirando os 2 elétrons da sua última camada. Então, ele ficará apenas com a configuração de um S2. Então, do berílio, gasta-se 18,2 eletrovolts. Quando se retira os elétrons aqui do subnível P, subnível P tem mais energia que o subnível S. Então, por isso se gasta mais energia para retirar esses 2 elétrons aqui do subnível P. Então, a segunda energia de ionização será maior no átomo de carbono. Letra B. Qual dos elementos necessita de mais energia para que os 3 elétrons mais externos sejam removidos? Então, nós estamos falando aqui do terceiro elétron, ou seja, da terceira energia de ionização. Já arrancamos 2 elétrons de cada um desses átomos. Vamos agora ver como fica a energia de ionização para se retirar o terceiro elétron. Nós sabemos que quanto mais elétrons você vai se retirando de um átomo, mais alta é a sua energia de ionização. Isso porque os átomos, os elétrons que vão ficando nesses átomos, eles vão ficando mais atraídos. Então, por isso se gasta maior energia de ionização para se retirar o segundo, o terceiro elétron, assim por diante. Já retiramos os 2 elétrons, ficamos aqui com um S2 do berílio e 2 S2 do carbono. Então, veja que o carbono, como o elétron a ser retirado aqui ainda continua no nível 2, então se gasta menos energia para se retirar o terceiro elétron. Quando se compara a terceira energia de ionização do berílio, como a gente percebeu aqui na letra A, que se tinha 2 níveis, então se retirou os 2 elétrons do último nível da sua camada de valência, né? Ou seja, sua camada de valência, então os elétrons que ficaram aqui do berílio vão ficar mais atraídos, então, por seus prótons. Então, o que acontece? Por isso, gasta-se mais energia de ionização para se retirar o terceiro elétron do berílio em relação ao terceiro elétron do carbono. Atividade 4. Na tabela a seguir, os símbolos dos elementos químicos foram substituídos por letras do alfabeto. Então, a gente verifica que nós temos aqui o átomo A, o átomo B, C, D, E, F e G. Os átomos são aí átomos substituídos por letras genéricas. Com base nas propriedades periódicas, responda às questões. Na letra A, pede-se qual elemento que possui o maior raio. Então, nós sabemos que o raio atômico ele é uma estimativa da distância do núcleo à última camada eletrônica, ou seja, do átomo até a camada de valência.
E esse tamanho ele depende muito da força de atração entre os prótons e os elétrons. E essa força ela é exercida também por fatores externos, por outro átomo, por exemplo. Então, quando falamos de raio atômico, nós temos que observar duas condições. Esses elementos eles estão no mesmo período, se comparando um com o outro, ou não. Nesse caso aqui, quer saber, dentre todos esses átomos, qual o que apresenta o maior raio? Nós sabemos que o raio ele aumenta nas famílias de cima para baixo e nos períodos da direita para a esquerda. Então, no geral, ele vai ter essa configuração aqui de raio atômico. Então, o átomo que apresenta o maior raio vai ser o elemento A. Então, para a letra B, qual elemento tem maior energia de ionização? Nós sabemos que a energia de ionização ela é uma energia necessária para se remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Então, quanto de energia se gasta para se retirar um elétron de um átomo? Então, quando falamos de energia de ionização, essa propriedade na tabela periódica, como que ela varia? Nas famílias de baixo para cima, ela aumenta, e da direita para a esquerda nos períodos. Então, no geral, nós temos energia de ionização nesse sentido, ou seja, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, o elemento que apresenta maior energia de ionização será o elemento F. C. Na letra C, nós temos qual elemento do quarto período é o mais eletronegativo. Quando falamos da propriedade de eletronegatividade, nós sabemos que ela é uma tendência que o átomo possui de atrair elétrons para si, quando ele se encontra ligado a outro elemento químico diferente numa substância composta. Então, no geral, na tabela periódica, a eletronegatividade ela aumenta de baixo para cima, da esquerda para a direita. Como nós queremos saber no quarto período, nós temos aqui dois elementos do quarto período, que é a letra C, o elemento C e o elemento E. Então, a eletronegatividade no mesmo período, ela aumenta da esquerda para a direita, ou seja, ela vai ter esse sentido de eletronegatividade. E sabemos que o elemento mais eletronegativo, ele está localizado aqui nessa localização do elemento F. E que a eletronegatividade também ela não se aplica aos elementos dos gases nobres. Então, temos aí que o elemento, que é o elemento do quarto período mais eletronegativo, é o elemento E. Vamos então para a letra D. Qual metal alcalino terroso tem maior afinidade eletrônica? O que é a afinidade eletrônica? Ela é uma propriedade periódica que indica a quantidade de energia liberada no momento em que um elétron é recebido pelo átomo. Ou seja, a eletronegatividade ela se comporta na tabela periódica o inverso do raio atômico. Ou seja, quanto menor o raio, maior a afinidade eletrônica. Se nós queremos saber a maior afinidade eletrônica, então nós temos que procurar o menor raio. Então, sabemos que o raio ele aumenta de cima para baixo, então a eletroafinidade vai ser de baixo para cima. Então, se nós temos aqui dois elementos químicos, para se observar aqui dos metais alcalinos terrosos, que são os elementos do grupo 2, aqui da tabela periódica, então a afinidade eletrônica vai ser, o átomo que apresenta maior afinidade eletrônica vai ser o elemento B. Chegamos então ao final aí da correção das atividades da semana 1 do PET 3 e você... Eu espero que sim. Então peço que você clique aí no gostei, assim você estará salvando esse vídeo na sua biblioteca e será mais fácil você encontrá-lo ou encontrar outros conteúdos aqui no canal. Peço que compartilhe com seus amigos, com seus colegas, com seus professores, assim iremos ajudar outras pessoas. Agora, deixo com você que assistiu a aula até o final, meu grande abraço. Se você quer nos próximos vídeos que eu fale sobre a sua escola, fale seu nome nos próximos vídeos,
Deixe registrado aí nos comentários a sua gratidão ou a sua dúvida. Então, nos próximos vídeos eu aguardo você para me deixar um grande abraço especial falando aqui o seu nome, a sua escola e a sua cidade. Então, até lá, meu grande abraço. Estarei te esperando na próxima aula.